nós temos três inimigos. O primeiro e mais poderoso de todos, sem o qual nenhum dos outros dois teria ação e eficácia sobre nós. O pecado está em nós, a natureza pecaminosa e corrompida, o desejo cobiçoso pelas coisas que nos afastam de Deus. Esse é o primeiro inimigo, o mais mortal de todos. O segundo inimigo é o mundo. O mundo. E esse inimigo, sem esse inimigo, esse daqui não teria eficácia nenhuma. Mas esse inimigo é fundamental para a ação do terceiro inimigo. Sem esse inimigo, com esse inimigo e sem esse inimigo, ainda assim seria praticamente impossível para o terceiro inimigo afetar a gente. É o mundo, ou seja, é o sistema mundano e pecaminoso, é o que está no nosso entorno. O mundo é o que está no nosso entorno, é a vitrine, através do qual a gente observa objetos de desejo, coisas as quais nos atraem. Tá? Então, o que desperta esse desejo é o que vemos no mundo. E em terceiro lugar temos o diabo e os seus anjos, os seus demônios. Então, o diabo e os demônios que com ele trabalham são os terceiros, né? Os terceiros, né? É o terceiro inimigo contra quem temos que lutar, é o exército dele, vamos dizer assim. Que estão, aí sim, eles usam as estratégias, a Bíblia apresenta o diabo como tentador, né? Então ele usa as estratégias que ele possui, que são infinitas, embora a base seja sempre a mesma, porque ele está falando com a gente, e a gente não muda muito, o ser humano é praticamente tudo igual em termos de estruturais, né? Então, de funcionamento, e ele entende da gente, não tem nenhum psicólogo, nenhum neurocientista, nenhum médico, nenhum sociólogo, nenhum antropólogo que entende do ser humano mais do que o diabo. Não tem. Porque ele está aqui, ó, há muito tempo, antes de Adão e Eva ser criado, e ele tem observado de perto a vida do ser humano e ele sabe como a gente funciona. E ele enxerga a gente de um jeito que nem a tomografia e a ressonância magnética e quer que seja o aparato tecnológico mais avançado do mundo consegue enxergar. Ele consegue enxergar, consegue. Então, por exemplo, hoje em dia, só para você ter uma ideia, tá? Hoje em dia já tem gente criando máquina para ler pensamento, não sei se você sabe. E o negócio funciona com certo nível de precisão, não é 100% não, mas funciona com certo nível de precisão, a ponto de conseguir captar tendências de pensamento, a ponto de conseguir ouvir os nossos pensamentos que não são pronunciados, mas são articulados, por assim dizer, pelo nosso sistema de fala. E essas máquinas já conseguem se comunicar com a gente, já conseguem ouvir nossos pensamentos, já ler nossos pensamentos de certa maneira. Aí eu te pergunto, se uma máquina consegue fazer isso, tu acha que o diabo não consegue? Ele talvez não consiga como Deus. Eu acredito que ele não consegue como Deus, ver no profundo, no oculto, com o máximo de detalhes, mas ele consegue certo nível de informação. Se a gente que é treinado no desenvolvimento humano, a gente consegue ler as pessoas em termos de comunicação não verbal, de olhar para a expressão de uma pessoa e saber identificar certas mensagens e comunicações a respeito de como ela está se portando e pensando na vida, né, sobre alguma coisa específica, quem dirá o diabo? Então, assim, ele usa todas as estratégias dele, conhecimento, para levar o ser humano a pecar. Como? Ele usa a vitrine, que é o mundo, o sistema mundano. Ele pega tudo que está no mundo, que ele sabe que de alguma maneira desperta em nós desejo. E aí ele cria armadilhas com aquilo que está no mundo para despertar o desejo em nós e nos levar a pecar. Esses três inimigos trabalham em conjunto. Para quê? Para nos derrubar da presença de Deus e nos levar a ficar distantes do Senhor, desejando mais agradar a nós mesmos do que agradar ao Senhor.